Agora a gente vai para a nossa próxima palestra com o Marcelo, e o tema é como o Office 365 pode mudar a sua forma de trabalhar. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Débora? Conseguem me ouvir, me ver? Sim, perfeito. Maravilha, perfeito. Primeiramente, queria parabenizar todo mundo pela organização do evento, tá? Tá fantástico pelo que eu estou conferindo, né? Muita informação bacana, relevante. Inclusive, parabenizar principalmente o Johnson com as informações, né, e com o conteúdo que ele trouxe nessa última palestra, né? Foi incrível para quem quer aderir ao Teams dentro da organização, né? E não sabe como, não sabe por onde começar, né? Então, ajuda bastante nesse passo a passo, né? Além disso, também, né, eu queria dar as boas-vindas para os telespectadores que estão aqui vendo a gente, né? E espero que realmente vocês curtam o que eu tenho aí para mostrar para vocês, né? A intenção é passar para você, agora que vocês entenderam com o Johnson, né, um pouquinho da parte de adoção, como implantar o Teams, né, ou os demais serviços do Microsoft 365, beleza, né? Que tipo de recursos eu posso utilizar no meu dia a dia, né? Para que essas ferramentas servem no fim das contas? Olhando agora com um olhar um pouco mais de usuário final, né? Em que isso vai colaborar no meu dia a dia, né? Vou compartilhar minha tela aqui, acredito que já apareceu aí, né, Débora? Prontinho. Tá bom, perfeito. Só me apresentando para vocês rapidinho, né, gente? Meu nome é Marcelo Pacífico, trabalho também, assim como a Milena, na área de Customer Success, né, envolvido na parte de adoção, Modern Workplace da Microsoft, tanto em Microsoft 365 quanto Power Platform, porém eu trabalho no parceiro da Microsoft chamado Solo Network, né, que também aí é uma grande empresa que adota, realiza projetos de migração, né, e implantação de serviços da Microsoft, tá? Eu já atuo há alguns bons anos, tanto como instrutor como consultor de implantação dessas ferramentas. Inclusive, aí na tela está aparecendo algumas das certificações que eu possuo, tá? E no final lá do evento, pretendo mostrar para vocês ali as minhas redes sociais, né? Enfim, para quem quiser aí se conectar comigo, beleza? Bom, explicando um pouquinho aqui novamente sobre o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é uma visão de, beleza, em questão de produtividade, em que o Office 365 ou o Microsoft 365, que é tudo a mesma coisa, os dois, né, só mudou de nome, em que o Microsoft 365 pode colaborar no meu dia a dia? Né? Que eu estou perdendo, por exemplo, por não utilizar essas ferramentas? Por que eu acho interessante, né, inclusive, trazer essa pauta para esse evento, pessoal? Porque vendo aí no dia a dia, muitas empresas, muitas mesmo, tá? Elas têm licenciamento de Office 365, né? Tem à disposição essas que estão aqui na tela e várias outras ferramentas que o Microsoft 365 tem, mas não usam. Ou então utilizam, mas não com sua totalidade, né, de recursos que eles possuem, né? Então, a ideia aqui é a gente abordar um pouquinho dos principais recursos que cada uma dessas ferramentas tem, né? E, né, sem mais delongas, vou até tirar do slide aqui, não dá para fazer isso, pessoal, sem falar do Teams, né? Assim como o próprio Johnson mencionou, gente, a Microsoft tem apostado arduamente no Teams e com motivo, tá? Afinal, o Teams ele se tornou, né, a ferramenta de trabalho remoto de muitas organizações, né, de muitos colaboradores, né? Tanto que esse é um dos motivos pelo qual o próprio Johnson mencionou que é uma aplicação que consome um pouquinho de memória RAM, né? Mas, enfim, pela quantidade de recursos que ele dispõe para a gente, né, é aceitável que ele tenha esse consumo, né, esse processamento que ele exige ali, para falar a verdade, do nosso computador. A princípio, então, eu queria mencionar para vocês a quantidade de coisas que nós podemos fazer com o Microsoft Teams, porque tem muita empresa que, no fim das contas, se eu perguntar, que você usa o Teams para fazer o quê? A pessoa vai pegar e falar, é para mandar conversa, né, fazer um chat, ou então para falar com o meu chefe, ou participar de uma reunião, né, sem ter ideia da quantidade de recursos que essa ferramenta dispõe. Né? Tanto que se alguém me pergunta, Marcelo, o que é o Teams para você? Né? Eu menciono que o Teams é um hub, afinal, o Teams ele tem sido um centralizador de tudo no nosso dia a dia, né? Principalmente para quem tem as soluções do Microsoft 365. Né? Ele é um hub de integração, de colaboração
e de comunicação, tá? Essas três principais palavrinhas aí podem definir, acredito eu, o Teams da melhor forma. Por que colaboração? Porque através do Teams eu consigo, não somente em documentos, tá? Mas em várias outras vertentes, né? Num planner que esteja dentro do Teams, em um componente ao vivo, em uma reunião, né? Eu consigo colaborar ao mesmo tempo com os meus parceiros de equipe. Né? Então, não tem mais essa de. Tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão acompanhando essa apresentação já ouviram aquilo lá no trabalho de fecha a planilha para eu poder trabalhar, né? Ou então, pô, Marcelo, fecha, eu preciso trabalhar na planilha, fecha ela aí para eu poder trabalhar. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema por conta da colaboração, né? Por conta da tecnologia que hoje nós temos ao nosso dispor, que nos provê, né, trabalhar em conjunto com a nossa equipe, né? Parece até coisa de outro mundo. Além da colaboração, a gente chama o Teams também, né, de uma ferramenta de integração. E por quê? Porque dentro do Teams, por incrível que pareça, né, nas equipes, quando eu venho aqui numa equipe, por exemplo, e eu venho aqui, por exemplo, para integrar uma ferramenta, eu tenho aqui não somente ferramentas da Microsoft, né? Descendo aqui embaixo, eu tenho uma infinidade de ferramentas que são ali de outros provedores, né, e que eu posso utilizar em conjunto na minha equipe, tá? Por exemplo, o que a gente tem aqui de conhecido? A gente tem o Gira, a gente tem o Trello lá embaixo também, a gente tem o Monday.com também, e uma série, tá? Para falar a verdade, de ferramentas que não são da Microsoft, mas que eu posso integrar ao meu Teams. Olha que bacana. E por que eu também menciono que o Teams é uma ferramenta de comunicação? Ou seja, eu falei sobre colaboração, falei sobre integração e agora vamos falar sobre comunicação. Pela possibilidade de poder fazer um chat com o meu parceiro, seja ele da minha empresa ou não, né? Claro, desde que a conversa com pessoas ali que não são da minha organização esteja habilitada dentro da empresa, pela possibilidade de eu poder ligar para alguém, né, da minha equipe, pela possibilidade de fazer um compartilhamento de tela, uma chamada de vídeo, pela possibilidade de fazer uma reunião, né? Então, são infinitas também, diversas, né, para falar a verdade, os meios de comunicação que a gente tem para utilizar aqui dentro do Teams. Né? A gente tem o whiteboard também, né? Não tem aquele ditado do tipo, se a pessoa não entende o que a gente explicou, a gente fala, você quer que eu desenhe? Né? Então, pelo menos com o Microsoft Whiteboard, a gente consegue tornar isso possível. Né? O whiteboard, pessoal, ele é uma ferramenta que é muito utilizada principalmente quando nós participamos de reuniões. Tá? Então, vou explicar aqui um pouquinho rapidinho, passo a passo, dos principais recursos que a gente tem no Teams, antes da gente falar das demais ferramentas. A parte de chat, vocês já conhecem, é onde eu posso ter um chat ali que a gente chama de single to single, que é um chat com uma única pessoa, ou eu posso também fazer chats em grupo, tá? Eu posso, por exemplo, se eu estou aqui conversando com o Alexandre Campanelli, por exemplo, aí tem um assunto que eu quero tratar com o Alexandre e com o meu amigo Lucas, por exemplo. Eu venho aqui só no mais, por exemplo, e falo, chamo aqui o Lucas Omena, dou um adicionar e pronto. Ele já vai me jogar para uma conversa com essas duas pessoas, né? Ele me trouxe, no caso, para esse Quick Off Projeto X, porque já é uma conversa que eu tinha que tinha esses dois integrantes, né? Então, além desses recursos, claramente, que a gente tem de chat, se eu quero, por exemplo, alguns recursos um pouco mais completos para gerenciar uma equipe, eu tenho que partir então para a solução de equipes do Teams, né? Afinal, os chats em grupo, eles são limitados. Por exemplo, as pessoas às vezes, né, em projetos de adoção, etc, elas me perguntam: "Pô, Marcelo, quando que eu crio um chat em grupo e quando que eu crio uma equipe?" E aí eu falo para ela o seguinte: "Olha, pensa no propósito, né? Tanto a equipe quanto o chat em grupo, o propósito é reunir pessoas ali, seja da sua organização, seja não, né? Enfim. Mas é o seguinte, se o propósito, o qual você precisa reunir essas pessoas, é um propósito de curto prazo, né? Por exemplo, sei lá, é uma feira que vai ocorrer na semana que vem, tá? Acabou essa feira, cada um para o seu canto, né? Enfim, e você só precisa alinhar ali algumas informações sobre essa feira com os indivíduos. Cria um chat em grupo, entendeu? É um objetivo de curto prazo. Agora, se você tem em mente um objetivo que eu julgo ali particularmente de médio a longo prazo, como por exemplo, o lançamento de um produto pela empresa,
o gerenciamento de um projeto, né, que são coisas ali que exigem exigem um tempo maior, por exemplo, de você estar conectado a essas pessoas, ou até mesmo, né, para você acompanhar as atividades de um determinado departamento ou setor da empresa. Nesse sentido, é mais interessante que você crie uma equipe do Teams, assim como eu tenho aqui, inclusive, né, uma equipe já chamada Produtividade 365. E aí, falando um pouquinho dos diferenciais, né, acredito eu que muitos de vocês saibam, ou às vezes não, tudo que a gente guarda, né, que a gente manipula de documentos aqui no chat fica armazenado no OneDrive, enquanto que o que a gente manipula de documentos nas equipes fica armazenado no SharePoint, tá? Então, partindo dessa premissa, a gente começa a identificar que o SharePoint em si, claramente, ele é uma ferramenta parruda que podemos ter, que está rodando ali por trás da equipe, e o que nos traz, inclusive, segurança no gerenciamento da minha equipe, tá? Inclusive, segurança foi um ponto mencionado ali pelo Johnson, né? Além de eu poder trabalhar com esses documentos aqui na equipe, eu tenho, como eu falei para vocês, a parte de colaboração aqui dentro, né? Por exemplo, eu posso carregar um novo arquivo aqui ou criar um novo arquivo diretamente nesse diretório dessa equipe. Por exemplo, eu posso criar aqui um documento do Word, dou um nome para ele, por exemplo, colaboração Microsoft 365. Vamos criar aqui. E aí, olhem só que bacana, gente. Eu consigo criar o documento do Word aqui, ó, direto no meu Teams. Eu não preciso sair do meu Teams para nada, tá? E a intenção, como eu falei para vocês, é que realmente o Teams ele seja o seu hub, né, de trabalho online, que você tenha tudo centralizado aqui, né? E hoje é possível, como eu falei para vocês e mostrei, né, nós temos muitas integrações que podem ser adicionadas ao seu Teams para que você não precise sair dessa aplicação para nada. Como vocês podem ver, eu posso editar aqui, ó. Olá, meu novo documento do Word. Eu consigo editar aqui, criar um documento do Word diretamente por aqui, tá? E em conjunto com outras pessoas, né? Ou seja, outras pessoas que estão nessa mesma equipe que eu do Teams, né, Produtividade 365, elas já conseguem identificar esse arquivo que eu acabei de criar, chamado Colaboração Microsoft 365, e editar junto comigo, né? E eu tenho aqui praticamente todos os principais recursos que a ferramenta Word, né, instalada no meu computador tem. Além disso, se eu quiser, eu posso abrir esse arquivo aqui para editar no meu navegador, se eu não quiser editar no Teams, por exemplo. E uma vez que eu fiz aqui as edições, né, compus o meu arquivo, etc., é só eu clicar aqui em fechar e acabou. Meu documento está aqui. E aí, a partir do momento em que esse documento está salvo, eu conto com todos os recursos, né, basicamente, que a gente tem do SharePoint, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas quando vocês vêm aqui, por exemplo, em novo, né, para vocês criarem um novo documento dentro desse repositório, você tem aqui a parte de Word, Excel, PowerPoint, um bloco de anotações do OneNote, ou seja, todos esses tipos de documentos que você consegue criar aqui, eles são documentos que você consegue trabalhar de forma colaborativa, em conjunto com as outras pessoas que você tem dentro da sua equipe, né? Tem, inclusive diferenciando para vocês um pouquinho, eu sempre gosto de falar, qual que é a diferença de você criar um Forms para Excel de você ir aqui, por exemplo, ó, na página, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Estou com o Microsoft 365 aqui aberto, né, na página inicial. Eu posso vir aqui, por exemplo, nas aplicações, eu tenho o Microsoft Forms aqui, né? Qual que seria a diferença de eu criar um novo formulário diretamente aqui pelo Microsoft Forms e de criar esse Forms, por exemplo, através dessa opção de Forms para Excel? A principal diferença é a seguinte, gente. O Microsoft Forms, quando a gente vou pegar até essas solicitações de compras aqui, ó, para mostrar para vocês rapidinho. Quando a gente cria um Microsoft Forms, que é uma solução para para você criar formulários ou questionários, quando você cria ele e você quer, por exemplo, obter as respostas para você analisar em algum lugar, você tem que fazer o seguinte, é porque não foi o caso desse daqui, mas você tem que clicar nesse botão aqui, que nesse caso
nesse caso não, no caso se você cria pelo Microsoft Forms, vai estar escrito baixar Excel, né? E aí você faz o download desse Excel na sua máquina, tá? E aí sempre que você quiser analisar as novas respostas, você tem que ficar fazendo o download desse arquivo. Agora, quando você cria um Forms para Excel, por exemplo, deixa eu criar aqui para mostrar para vocês, ó, novo Forms para Excel, vou dar um nome aqui, ó, vou chamar de teste de formulário, beleza? Tem um criar, aí ele me jogou aqui para o Microsoft Forms. E aí aqui eu vou compondo ali meu formulário, né, adicionando as perguntas que eu quero e etc. Aqui em respostas, eu vou ter essa opçãozinha aqui, ó, abrir no Excel. E o que que isso significa no fim das contas? Que as respostas do meu formulário, elas vão estar diretamente linkadas a um arquivo do Excel online. E no que isso é benéfico para mim no fim das contas? Entre fazer download de um arquivo e já estar ali com um arquivo, com as respostas em um arquivo do Excel online. A partir do momento em que essas minhas respostas estão num Excel online, pessoal, eu consigo analisar elas em tempo real, tá? Então, se por exemplo, ó, vou mostrar para vocês a outra diferença aqui, ó, voltando para o Forms, eu vou vir aqui no Forms, tá? Novo formulário, só que dessa vez eu vim aqui em novo formulário, tá? Eu não utilizei aquele recurso de criar forms para Excel. Dessa forma, a minha pesquisa ela não vai estar atrelada a nenhum arquivo Excel, tá? Quando eu venho aqui em respostas, tá vendo essa opçãozinha aqui, ó? Observem que nessa opção eu não tenho a nuvenzinha, enquanto que nessa opção eu tenho essa nuvenzinha, tá? Indicando que nesse cenário aqui eu teria que fazer download de um arquivo, enquanto que nesse cenário eu já vou estar analisando um arquivo do Excel online que está armazenado lá no meu SharePoint, que no caso seria esse daqui, ó, tá vendo? Teste de formulário. Sempre que alguém responder aquele formulário que está atrelado a esse arquivo, a nova resposta vai pingar aqui. E aí eu posso atrelar um Power BI, por exemplo, a esse Excel online e ter as respostas ali basicamente em tempo real, sem a necessidade de uma interação manual, né, e humana para poder ter as novas respostas, tá? Mas claro, pessoal, não fugindo aqui do fio da meada, né? Só queria mostrar para vocês essa possibilidade que a gente tem do Microsoft Forms. A partir do momento em que eu venho aqui para os arquivos de uma equipe, eu consigo, né, ter todos os recursos ali por trás do SharePoint, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade, por exemplo, ó, clicando aqui nos 3 pontinhos, de abrir esse diretório no SharePoint, né? Afinal, tudo que a gente está tratando aqui nessa guia arquivo está no SharePoint. Clicando aqui em abrir no SharePoint, por exemplo, ele vai abrir exatamente o mesmo diretório, porém no SharePoint, tá? E aí, gente, vale falar para vocês, inclusive, assim como mencionado para o Johnson, que o Microsoft Teams, o Planner, o Yammer, o Stream, enfim, a maioria das soluções da Microsoft, do Microsoft 365, que te possibilita criar grupos, né? Sempre você tem atrelado ali um grupo do 365. E se você tem um grupo do 365 atrelado, você vai ter um site, assim como a gente tem aqui, né? O site de produtividade 365, que possui esses proprietários que estão aparecendo na tela. Beleza? Agora, uma vez que a gente está aqui no SharePoint, também é dúvida de muita gente sobre o que é o SharePoint em si e, por exemplo, qual que é a principal diferença dele para o OneDrive, porque, pô, tem muita gente que utiliza ali basicamente o SharePoint só para, né, só para armazenar arquivo, né? E aí também não entende qual que é a diferença entre o SharePoint e entre o OneDrive, né? Então, a minha intenção aqui também é trazer para vocês esse diferencial. Para isso, inclusive, ó, eu estou aqui com o meu OneDrive aberto aqui, né? Eu vou comparar os dois aqui para vocês, né? Basicamente, vamos assimilar o seguinte, pessoal. Não tem a pasta Downloads aí, ó, do computador de vocês, ó? Por exemplo, aqui, ó, essa pastinha aqui chamada Wiki 365, né? É uma pasta aqui do meu computador com alguns arquivos, né? Só eu tenho acesso a isso, afinal, está no meu computador, né, gente? Isso daqui seria como se fosse o meu OneDrive, tá? É um espaço em nuvem seu, tá? Que a organização ali que você trabalha provê para você.
tá? E aí você pode fazer backup dos seus arquivos lá, guardar outras informações, né? Enfim, o que você utiliza no dia a dia para trabalhar. Enquanto que o SharePoint, gente, o principal ativo, né, podemos dizer, o qual se baseia o SharePoint, são sites, tá? Toda vez que vocês encontrarem um SharePoint, no fim das contas, ele é um site, tá? Um site de verdade mesmo, sabe? Tipo www.com.br. Então, o SharePoint, no fim das contas, eles são sites, tá? Mas são sites que contemplam ali alguns recursos. Tanto que eu vim aqui para a página inicial do SharePoint, tá? Onde eu tenho aqui os sites que eu tenho acessado frequentemente, os sites que eu estou seguindo aqui à esquerda, né? E eu posso, inclusive, vindo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, recentes, ver tudo, por exemplo. Né? Consigo acessar todos que eu acessei recentemente, né? Descobrir novos sites, né? E no fim das contas, esses sites servem para quê? Tem muita intranet de empresa que é desenvolvida no SharePoint, gente. Vou pegar aqui um site qualquer, tá? Ó, equipe de RH treinamento. Você tem a página inicial do site aqui, né? E quando você vem aqui em editar, por exemplo, no canto superior direito, estão vendo aqui, ó, documentos, documentos recentes, né? Links rápidos. Toda essa página inicial do site que eu acessei, ela é editável, tá? Eu posso remover ela aqui se quiser, ó. Excluir, documentos recentes, excluir, ó, excluir, né? Tem aqui a parte de comentários desse site ou não, que eu posso deixar ativado ou desativado. E aí eu tenho aqui também as seções, tá? As seções basicamente são é o dimensionamento, né, que eu quero ter para os itens na minha tela. Por exemplo, se eu escolho aqui, ó, peraí que eu vou excluir essa seção. Ó, nova seção. Se eu escolher, por exemplo, para adicionar uma seção aqui com 1/3 à esquerda, observe que, né, ele vai adicionar ali um espaçamento nessa minha página, né, onde o espaço da coluna esquerda é um pouco menor do que o espaço da coluna direita, tá? Isso serve para eu distribuir ali com mais sabedoria os itens da minha página. E aí, dentro dessas seções, eu vou adicionando ali o que nós chamamos de web parts, tá? E essas web parts, gente, também, assim como integrações no Teams, podem ser muita coisa, tá? Podem ser, por exemplo, os documentos recentes que você tem trabalhado nesse site, pode ser alguns links rápidos para alguma política da sua empresa, ou algum arquivo que seja crucial para o seu departamento, pode ser um relatório do Power BI, pode ser um vídeo que esteja no Microsoft Stream, né? Pode ser ali um vídeo do YouTube, você pode adicionar um texto. Descendo lá para baixo, você tem até mesmo integrações, novamente, com ferramentas que não necessariamente são da Microsoft. Você tem aqui Google Analytics, você tem o Gira, Salesforce, Stack Overflow, Trello. Então, você consegue embedar tudo isso aqui dentro do teu SharePoint. Tá? Então, os sites do SharePoint, eles são 100% customizáveis, tá? E hoje, mais do que nunca, com o SharePoint Online, é bem intuitivo de você montar e customizar os seus próprios sites, tá? Por exemplo, a partir do momento em que eu faço alguma mudança aqui, ó, por exemplo, eu pego aqui documentos recentes, aí aqui na direita eu vou colocar, por exemplo, a biblioteca de documentos. Venho aqui em republicar, clico em republicar e pronto. Meu site já sofreu ali as alterações que eu apliquei na página inicial. E se eu tiver interesse de criar novas páginas, eu posso vir aqui em novo e adicionar novas páginas se eu quiser, tá? Além de poder alterar esse menu aqui também, né? Mudar o nome, por exemplo, documentos, ó. Clico aqui nos 3 pontinhos, editar. Eu vou chamar aqui de minha biblioteca. Enfim, tudo no SharePoint é 100% customizável, tá? Que você tem ali no seu site, etc. E aí sim, gente, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, ó, minha biblioteca. Um dos recursos do SharePoint é a biblioteca de documentos, né? Mas ali ele tem mais, né? E aí, a biblioteca de documentos do SharePoint, então, né, vamos dar ênfase nela, a biblioteca de documentos do SharePoint, ela tende a ser diferente da biblioteca de documentos que você tem no OneDrive. Como eu expliquei para vocês, né, se a gente for comparar ali, por exemplo, com o nosso computador, né, as pastas que a gente utiliza no nosso dia a dia,
O OneDrive, ele é como se fosse uma pasta qualquer ali do nosso computador, tá? Que a gente acessa, né? Tem nossos arquivos, etc. Agora, a biblioteca de documentos do SharePoint, ela é como se fosse uma pasta de rede. Eu tenho certeza que, se não todos aqui, pelo menos a maioria, né, ao trabalhar ali na empresa, tinha uma pasta de rede mapeada aqui, né, para colocar as informações do departamento, tal, etc. As planilhas que a área utilizava, né, enfim. A pasta de rede, geralmente, ela contém um repositório, né, que é acessível por todos ali daquela equipe, daquele departamento, ou da empresa como um todo, né, e todo mundo acessa. Então, pensem na biblioteca de documentos do SharePoint dessa forma, tá? Até trazendo para uma tradução literal, né, SharePoint, ponto de acesso, né, é um diretório como uma pasta de rede, né? Isso daqui é uma pasta que contém ali alguns documentos e que é acessível por você e algumas outras pessoas, né, as demais pessoas que fazem parte desse site, né, que estão ali inseridos dentro desse site. Tá legal? Agora, explicadas as diferenças, né, claramente, citando para vocês agora um dos principais recursos ali, para falar a verdade, os principais recursos que a gente tem, tanto no SharePoint quanto do OneDrive, né, eu não poderia sair daqui sem falar do recurso de sincronização, né? Por exemplo, vou pegar aqui novamente esse diretório que a gente criou aqui, ó, dentro do Teams, vou abrir ele no SharePoint, porque eu não quero ter que pesquisar aqui de novo, pelo menos aqui ele já me traz o link certinho. E aí, ó, vindo aqui nos 3 pontinhos, eu tenho essa opção de sincronizar. E o que que é essa sincronização, no fim das contas, né? Quando eu clico aqui, ele pede para abrir o meu OneDrive, o OneDrive que eu tenho instalado na minha máquina mesmo, tá? Eu clico aqui em abrir, ele vai, ó, mostrar essa caixinha do OneDrive pedindo para eu entrar, né, com a mesma conta que eu estava acessando ali no navegador. Clico aqui em entrar, né, só dou aquela confirmaçãozinha, né? E aí, olha só, ele está entrando, vamos esperar um pouquinho. Ele menciona ali qual que é a minha pasta, tá vendo? Ó? Ele criou um diretório no meu computador, gente. Clico aqui em avançar. Ele falou que já existe uma pasta, né, chamada Produtividade 365. Eu vou usar essa pasta mesmo, tá? Já usei esse diretório antes, né? Vamos esperar ali ele carregar. E aí vocês vão ver que bacana que é a gente utilizar esse recurso. No fim das contas, a gente começa a trabalhar com a nuvem sem nem saber basicamente que a gente está trabalhando com a nuvem, né? Sem interferir muito no que a gente faz no dia a dia. Ó, clico aqui em avançar, né? Compartilhe, parará, parará. Beleza, mais tarde. Tá, vou fechar essa janelinha aqui. Pronto, meu diretório está sincronizado. Que diferença que isso gerou no meu dia a dia? Eu tenho aqui, ó, observem à esquerda, ó, eu tenho aqui basicamente alguns diretórios, tá, no meu computador. Onde está a nuvenzinha é o OneDrive. Onde está esse prédio é SharePoint, né? E aí, tanto o OneDrive quanto o SharePoint, eles ficam com o nome do ambiente que você está usando, né? O nome da empresa, né, para a qual você trabalha e etc. No meu caso aqui, eu estou utilizando um ambiente de teste chamado Grupo MIPE. Então, a nossa pastinha que ele criou está aqui dentro de Grupo MIPE. Ó, entrando nesse diretório no meu computador chamado Grupo MIPE, eu tenho aqui, ó, Produtividade 365 General. E aí, quando eu entro aqui, está exatamente os dois arquivos, né, que eu estava trabalhando ali no meu navegador, ó, que a gente tem aqui no navegador, tá vendo? Os dois arquivos. E por que esse recurso de sincronizar, ele é fantástico, né? Eu costumo dizer que ele é fantástico. Por conta disso, pessoal, ó, eu posso vir aqui no meu navegador, criar uma nova apresentação do PowerPoint, por exemplo, tá? Ó, vou colocar qualquer coisa aqui. Nem precisa estar com o PowerPoint instalado, ó. Só direto no navegador. Vou dar um nome aqui para essa apresentação, tá? Ó. Vou chamar de apresentação do Wix 365, beleza? Tem um Enter, fechei aqui o meu navegador, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na minha pasta, tá vendo, ó? Na minha pasta no meu computador. Olha só quem está aqui. Apresentação do Wiki 365. Tá vendo? Olha que fantástico. Eu fiz essa alteração no navegador e ela já refletiu no meu computador. E funciona vice-versa também. Eu posso clicar aqui com o botão direito nesse diretório, aí eu venho aqui em novo, né? Aí eu posso pegar aqui um novo documento do Word, e aí eu vou dar um nome para esse documento de
teste do Week 365, tá? Então, Enter, acabei de criar esse documento aqui. Voltando lá para o meu navegador, olha, deixa só eu dar um F5 para atualizar a página. Nem precisou, ó. Olha quem aparece aqui, ó. Teste do Wiki 365. Então, eu começo a trabalhar com a nuvem, né, sem nem precisar abrir navegador, vai lá no site do SharePoint. Não, não preciso fazer mais nada disso, né? Mas para eu trabalhar, né, de uma forma produtiva com esse recurso de sincronização, eu preciso entender um pouquinho o que são esses status, né, que aparecem aqui, tá? Então é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora rapidinho. Quando você utiliza o recurso de sincronização, pessoal, você tem documentos que estão baixados na sua máquina, né, que estão ali no seu computador, ou seja, sei lá, caiu a energia não, né? Se você tiver no computador, o computador vai desligar junto. Caiu a internet. Documentos onde está esse sinal verdinho aqui são documentos que já foram efetuado ali o download dele no seu computador. Então, se cair a sua internet, beleza, você consegue acessar. Agora, arquivos que possuem essa nuvenzinha aqui, no fim das contas, são documentos que não foram baixados no seu computador, tá? São como atalhos, que no fim das contas te levam ali para o arquivo original, que está armazenado lá na nuvem, né, no Microsoft 365, tá? Ou seja, quando você precisar dele, ó, vou dar 2 cliques aqui, ó, o ícone mudou aqui, ó, tá vendo? Carregando, aí ele ficou verdinho, né? Ou seja, esse documento acabou de ser sincronizado com o meu computador e está armazenado, né, no meu computador. Aí vamos supor o seguinte, né, que vocês me falam: "Ah, Marcelo, mas tal arquivo é importantíssimo para mim, eu preciso sempre poder acessar ele". Você pode simplesmente clicar com o botão direito em cima desse arquivo, né, ou dessa pasta, aí você vem aqui em OneDrive. OneDrive não, né, perdão, ó, tá até aparecendo aqui antes. Você vem nessa opçãozinha aqui, ó, manter sempre nesse dispositivo. Quando você clica nessa opção, ó, observe que o ícone dele vai ficar tão um verde ali um pouco mais forte, né? Independente da situação, esse documento, né, mesmo quando ele for atualizado, você vai ter a cópia mais recente ali armazenada no seu computador e posteriormente você não vai precisar de internet para acessar, tá? Agora, vamos imaginar um outro cenário. Vamos imaginar aí que você é um youtuber e acabou de gravar um vídeo de 4 gigas, por exemplo, né? E aí você tem um SSD aqui, né, no seu computador, você não quer ficar perdendo 4 gigas do seu armazenamento com esse vídeo. O que você pode fazer? Você pode pegar esse vídeo, jogar aqui no seu OneDrive ou no seu SharePoint, tá? Esse recurso de sincronização tem nos dois. E aí, o que acontece? Quando você jogar esse arquivo para cá, ele vai ficar com esse status aqui, tá? Ele vai ficar, por mais que sincronizado com a nuvem, ele vai ficar armazenado e consumindo espaço do seu computador. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar com o botão direito em cima dele, e aí você vem nessa opção aqui, ó, liberar espaço, tá vendo? Quando você faz isso, ó, deixa eu fazer aqui, ele para de consumir espaço no seu computador e fica somente consumindo espaço no OneDrive ou no SharePoint, enfim, na nuvem. Tá legal? Então, esse é uma das maravilhas que a gente tem, né, de trabalhar ali com arquivos em nuvem, tanto no OneDrive quanto no SharePoint. A próxima, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é a questão do histórico de versões. Só que o histórico de versões, né, ele não aparece quando você está trabalhando aqui, por exemplo, no gerenciador de arquivos do Teams. Você tem que ir lá para o SharePoint para ele aparecer, né? Tanto que vindo aqui em mais, né, por mais que, ó, colaboração Microsoft 365, botão direito, não aparece aqui a opção de histórico de versão. Agora, se eu for lá no meu navegador, ó, vou pegar o mesmo arquivo, botão direito, eu já tenho aqui, tá vendo? Ó, histórico de versão. Ou seja, deixa eu abrir ele aqui, ó. Eu consigo, gente, a partir daqui, ir validando, né, ir vendo, por exemplo, quantas versões eu tenho desse documento, consigo restaurar uma versão se eu quiser, tá? E eu ainda consigo ver quem foi a última pessoa que mexeu nesse documento. Ou seja, eu tenho um dedo duro automático para que se alguém fizer, por exemplo, alguma coisa errada em algum documento, etc., eu consigo ver quem foi a última pessoa ali que mexeu, consigo restaurar a versão antiga, né? Então, isso me dá uma certa calmaria, por exemplo, porque eu tenho certeza que quando eu mencionei para vocês a questão de colaboração, né, de todo mundo trabalhar num documento ao mesmo tempo,
muitos de vocês devem ter pensado, nossa, mas aí fica uma algazarra, né? Todo mundo mexendo, fazendo um monte de alteração. Como que é feito o controle disso? Então, tá aí para vocês, tá? Você tem essa questão de versionamento automático, você não precisa habilitar, você não precisa, sei lá, ir no painel de administração, fazer alguma mudança lá. Não, tá? Tem o documento e conforme ele vai sofrendo alterações, as versões são criadas automaticamente. Tá legal, pessoal? Além disso, outro recurso bacana que a gente tem, mas nesse caso no aplicativo, né, o OneDrive, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Vou tentar abrir a janelinha. Espera aí, não é essa janelinha aqui não. Espera aí. Como ela está aparecendo aqui no meu computador, não sei se vai aparecer. Espera aí. Configurações, conta. Aqui, perfeito. Ó. No OneDrive, né, uma vez que eu tenho ali o meu OneDrive comum, né, enfim, eu consigo selecionar quais pastas eu posso sincronizar, tá? Ou seja, no fim das contas, eu consigo, além de sincronizar as pastas que eu possuo atreladas no SharePoint, eu consigo atrelar pastas que são do meu computador, por exemplo, tá? Ó, por exemplo, deixa eu vir aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Escolher pastas. Eu consigo adicionar aqui, por exemplo, pastas como o meu desktop, a minha área de trabalho, minha pasta de downloads, minha pasta de imagens, minha pasta de documentos. Dessa forma, qualquer mudança que eu faça em qualquer uma dessas pastas vai ficar armazenado no meu OneDrive, tá? Mas aparece quando você instala ali o OneDrive pela primeira vez, a opção de você poder configurar o backup. Além disso, um outro recurso super bacana, gente, que pouca gente sabe, inclusive, baseado aí, inclusive, num episódio que eu tive alguns meses atrás, eu peguei um ransomware, pessoal. Aquela modalidade de vírus lá que criptografa tudo teu, basicamente, né? E aí o que acontece? O que era para ser uma grande dor de cabeça para mim, no fim das contas, eu resolvi com poucos cliques, tá? Como vocês sabem, o ransomware é aquele vírus lá que criptografa tudo e pede ali recompensa em Bitcoin, sei lá, né? Enfim, para você poder recuperar esses arquivos. Só que, no fim das contas, eu sempre utilizei o OneDrive e sempre utilizei ali os recursos do SharePoint ali sincronizados, né, etc, pastas sincronizadas. Então, no fim das contas, o que, que o vírus fez? Né? Ele criptografou todos esses documentos e, para piorar, ele sincronizou com a nuvem, né? Porque, pô, eles alteraram aqui, por exemplo, arquivos que são extensão Excel, eles deixaram como extensão .noa, se eu não me engano, né? E o pior é que essas alterações, elas refletiram lá no navegador, né? Ou seja, esses arquivos criptografados, eles foram lá para a nuvem, tá? Aqui, ó, tanto do meu SharePoint quanto do OneDrive. Porém, os dois recursos, né, essas duas nuvens, tanto o SharePoint quanto o OneDrive, tem um recurso muito bacana, gente, que é o de restauração da biblioteca como um todo, tá? Por exemplo, claro, talvez não esteja ali disponível para todos, né? Enfim, pelo menos não no caso do SharePoint. Mas você pode, por exemplo, vir aqui no seu OneDrive, você vem aqui nessa engrenagem, né, que você tem aqui, ó, no canto superior direito, e você vem nessa opção aqui, ó, de restaurar o seu OneDrive. Quando você vem aqui, você seleciona uma data, né, para você restaurar. Você pode basicamente colocar aí até 30 dias atrás. No meu caso, o que, que eu tinha colocado? Eu tinha colocado para restaurar para o dia anterior, né, por exemplo. Né, eu tinha a opção aqui para restaurar para ontem. Ó, deixa eu, ó, o SharePoint também, ó, tem o mesmo recurso, ó, restaurar essa biblioteca. Tá vendo? Eu tinha selecionado aqui ontem, ó, clicou em restaurar, espera ali alguns minutinhos e tranquilo, tá? Ou seja, eu resolvi esse meu problema, por exemplo, de um ransomware, pessoal, com alguns cliques, só restaurando a minha biblioteca. E acabou que, no fim das contas, eu fui zero impactado, tá? Mas tudo porque eu sempre deixei os meus arquivos armazenados no OneDrive, sempre deixei os meus arquivos armazenados no SharePoint. Então, tudo que eu fiz foi selecionar uma data aqui antes do vírus fazer essa criptografia e resolveu todo o meu problema, tá? Então, no fim das contas, esse é um recurso que poucas pessoas conhecem, né, mas que, sei lá, de repente, alguma situação ali que vocês passem pode ajudar muito vocês, tá legal? Bom, além disso, gente, não dá também para a gente falar ali de melhoria de produtividade, né, e etc., e não citar o nosso amigo Planner, né, pessoal?
Afinal, é dentro do Planner, estou até com ele aberto aqui, que a gente vai organizar ali as nossas tarefas, né, dentro da nossa... Deixa eu mudar de janela aqui, pessoal, que eu estou com um monte de janela aberta, espera aí. Afinal, é através do Planner que eu vou controlar ali as tarefas da minha equipe, né? Eu, por exemplo, como gestor, né, como coordenador, né? E é a partir daqui que eu vou adicionando o que eu preciso fazer, que eu verifico o que está em atraso, o que eu preciso entregar semana que vem, né? E como eu já falei para vocês, o Planner, né, a gente consegue atrelar ele ali a uma equipe do Teams, né? Eu consigo também criar um Planner diretamente aqui, né? Eu venho aqui na opção de novo plano, só que o que acontece, assim como o Johnson falou lá na última palestra dele, tem uma restrição que a gente habilita, geralmente, na hora ali da implantação do Microsoft 365, geralmente, para não permitir que qualquer pessoa saia criando equipe, saia, enfim, que qualquer pessoa saia criando grupos do Office 365. Porque geralmente, tipo, empresas grandes, né, gigantes, isso acaba ficando maluco, entendeu? Você acaba tendo, meu, é um monte de planner, é um monte de equipezinha do Teams lá, entendeu? Então, muitas das vezes, inclusive em projetos de implantação, a gente cria um processo para que as pessoas solicitem, né, permissão para criar, sejam equipes, planos no Planner e etc, tá? E a gente deixa ali somente alguns usuários chaves, né, preferencialmente gestores dos departamentos, com permissão para poder criar ali essas equipes, tá? Isso é uma forma da gente frear, né, basicamente, a criação de equipes, né, e de grupos do Microsoft 365 de forma, enfim, de forma desorganizada, né, de um jeito ali que depois o departamento de TI não vai ter controle sobre aquilo tudo, né. Basicamente, se você, como eu posso dizer, se você restringe essa criação de grupos, basicamente não é que não vai permitir que você crie um novo plano aqui no Planner, mas quando você for criar esse novo plano, você vai ter que obrigatoriamente atrelar esse plano a um grupo do 365 existente, que é algo que hoje o Planner permite, assim como o Teams permite também. O Teams, ele permite, quando você vai criar uma equipe, ó, por exemplo, criar aqui uma equipe, você cria a partir de um grupo do Office 365 já existente, ó. Você seleciona aqui grupo do Microsoft 365, inclusive, ó, todos os meus que eu não possuo uma equipe do Teams atrelada, já estão aparecendo aqui. Tá legal? Essa é uma forma também, né, de da gente não ficar duplicando ou triplicando, né, por exemplo, as equipes, né, e os grupos do Microsoft 365, tá? Mas voltando lá para o Planner também, pessoal, é uma grande ferramenta, claro, assim como o Trello, tenho certeza que vocês conhecem o Trello, né? É uma grande ferramenta para você gerenciar as tarefas que você tem que fazer do dia a dia, né? Inclusive, claro, de uma forma integrada ao Microsoft Teams. Afinal, eu posso muito bem vir aqui na minha equipe, adicionar aqui uma integração com o Planner, assim como eu posso fazer com o Trello também, né? Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e adicionar uma integração com o Planner por aqui também, né, dentro do meu Teams. Dessa forma, eu não preciso nem, novamente, né, entrando naquele quesito de hub, eu não preciso nem sair do Teams para poder acessar ali as minhas tarefas, tá? E agora falando um pouquinho, inclusive, da diferença que a gente tem ali entre o Planner e o To-Do, né? Afinal, o To-Do ele é uma outra ferramenta que a gente tem no Office 365, né? Ó, que está até aqui do meu lado, ó. Tem muita gente que me pergunta: "Pô, Marcelo, qual que é a diferença ali que a gente tem entre o Planner e entre o To-do?" E eu geralmente menciono o seguinte: sabe aquelas tarefas ali, ó, o seu dia a dia, por exemplo, que você precisa fazer, mas que no fim das contas não é interesse de todos, né, basicamente, para as tarefas do seu dia a dia, o ideal é que você utilize ali, por exemplo, o Microsoft To-do para controlar se você está fazendo o seu dia a dia certo. Tanto que você pode observar que acessando o To-do, a primeira parte, né, a primeira opção que você tem aqui no To-do é o Meu Dia, tá? Afinal, a intenção é, se você tiver um bom controle das suas tarefas, você entrar aqui no seu To-do com o seu dia já planejado. Você já sabe de cabo a rabo o que você vai fazer das 9 horas da manhã até as 18 horas da tarde, tá? O To-do ele é uma ferramenta que entrou, gente, para substituir o antigo Tarefas do Outlook.
tá? Tanto que vocês que estão acostumados ali a utilizar o Outlook Desktop, né, enfim, estão migrando para online e estão sentindo falta, a parte de tarefas do Microsoft Outlook Online, né, é essa aqui. Quando você clica aqui, você é automaticamente direcionado para o seu to-do. Tanto que se eu tenho aqui algum e-mail, ó, por exemplo, que eu sinalizo, essa sinalização ela vai lá para o Microsoft To Do também, ó, e aparece aqui, ó, em e-mail sinalizado, tá? Enquanto que o Planner você vai utilizar geralmente para as tarefas da sua equipe, tá? Como um todo, que geralmente você ou as demais pessoas da sua equipe precisam fazer e que inclusive o seu gestor e outras pessoas envolvidas vão estar acompanhando para mensurar ali, inclusive, se vocês estão fora do prazo, se está dentro do prazo, se tem alguém que está com muitas tarefas para entregar no dia seguinte, enquanto tem uma outra pessoa que está mais tranquila com uma tarefa só para entregar semana que vem, né? E dessa forma você consegue distribuir, né, de uma forma mais sábia as suas tarefas a fim de evitar um potencial atraso de repente em algum projeto, tá? Além, claro, do Planner e do To-Do para que nós possamos gerenciar as nossas tarefas, o Microsoft 365 como um todo, ele tem mais uma série de outras ferramentas ali para nos ajudar, tá? Dentre elas, por exemplo, a gente tem aqui o Stream, que é basicamente podemos falar ali, um YouTube corporativo, né, uma plataforma de vídeos para a sua corporação. Nós temos ali também os aplicativos da suíte Power Platform, né, que é uma outra divisão ali de recursos, basicamente, que engloba Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Virtual Agents, Power Rangers, né? Brincadeiras à parte. O legal de toda essa suíte é que, inclusive, dependendo ali do licenciamento que você tem do Office 365 ou Microsoft 365, você consegue utilizar essas soluções aqui de Power Platform, né? Claro, elas vão sim ter suas limitações, tá? Mas já dá para você fazer muita coisa bacana. Por exemplo, gente, é possível que, deixa eu trazer aqui um cenário para vocês, ó. Vamos lá. É possível que, por exemplo, ó, você tem aqui no SharePoint, eu vou abrir aqui o SharePoint, ó. Você tem aqui no SharePoint uma lista do SharePoint, tá? Deixa eu até puxar aqui. Opa, espera aí que tem muitos sites, pessoal, muitos sites. Aqui, ó, perfeito. O que são as listas do SharePoint no fim das contas, né? Eu preciso explicar isso para vocês. Listas são mais um recurso que a gente tem dentro do SharePoint, tá? Por isso que eu sempre, né, costumo falar que o SharePoint não é só um gerenciador de arquivos, tá? Ele tem muitos recursos ali por trás deles. E no fim das contas, as listas são ali um deles, né? Elas são basicamente tabelas que a gente cria para controlar ali alguns registros, né, e algumas informações. No caso desse site aqui, por exemplo, ó, equipe de RH, CNF Teste, eu tenho uma lista já criada, ó, chamada solicitações de compras, tá? Foi uma lista que eu criei basicamente para controlar as solicitações de compras que eu posso vir a ter basicamente no meu setor, tá? Eu tenho aqui, ó, o solicitante, a área, a categoria dessa solicitação, o detalhamento, o valor dela. Eu tenho o aprovador, que é um campo do tipo pessoa, que me permite que eu adicione alguém da minha organização, né? E se eu tiver que adicionar outros campos, eu venho aqui em adicionar coluna, menciono qual vai ser o tipo de informação que essa coluna vai receber e pronto, tá? Sempre que eu quiser adicionar novos registros, é só clicar aqui em novo, né? Eu adiciono ali as informações nessa minha tabela. Por exemplo, vou adicionar aqui, ó, Keila, área, comercial, não, vamos lá, treinamentos, categoria, material de escritório, vou colocar aqui uma cadeira não, né? Vou colocar aqui papel sulfite. O valor, sei lá, uns R$ 24,90, né, basicamente. O aprovador, eu vou colocar alguém da minha organização, nesse caso pode ser o nosso amigo Alexandre. O status da compra, podem ver que já está como padrão aqui, ó, pendente de análise, né? Eu tenho como configurar campos calculados nessa lista, né? Campos que vão ter preenchimento automaticamente, né? Nesse caso aí o céu é o limite. Ó, como vocês podem ver, prontinho, foi adicionado esse item aqui. E aí eu estava mencionando para vocês da questão do Power Automate, né, das suítes Power Platform.
E o que tem de ligação entre uma coisa e outra, né? O Power BI em si, ele tem ligação, você consegue, por exemplo, puxar uma informação de uma lista do SharePoint através dele, tá? Você tem um conector próprio para puxar informações de uma lista do SharePoint. Você consegue utilizar, né, essa lista aqui como um gatilho, por exemplo, para disparar um fluxo que você cria no Power Automate. Tanto que aqui no topo, ó, clicando aqui nos 3 pontinhos, você vem nessa opção integrar-me, e olha só quem aparece aqui, ó. Power Apps, você pode utilizar essa lista como uma base de dados para o Power Apps, né, que é um construtor de aplicativos low code ou no code, né, ou seja, com pouco código ou sem nenhum código, tá? Você consegue criar aplicativos de tela dentro do Microsoft 365. Você consegue integrar essa lista também ao Power Automate, mas a Microsoft não devia ter feito essa tradução, né? Potência de automação, cara, tipo, Power Apps e Power BI ficou sem tradução, né? Ficou ali o nome original. Agora, Power Automate foi traduzido para potência de automação, cara. Enfim, leu potência de automação é o Power Automate. E você consegue também consumir essas informações que você tem numa lista através do Power BI. Tá? Então, no fim das contas, o Microsoft 365, gente, ele não é simplesmente uma suíte com um monte de aplicativos que não se conversam entre si, por exemplo, né? Você consegue observar que todos eles se conversam sim entre si, tá? E isso é o que é o mais bacana dessa suíte, a possibilidade que você tem de integrações dentro dela. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, gente, que vocês mandaram. Meio de integrar, e o link. E o link de um curso bom para aprender e tirar certificação sobre Teams. O Yammer tem alguma integração com Teams? A Mari perguntou. Mari, espera aí que eu já vou mostrar para você. O Yammer tem alguma integração com Teams? Tem sim, tá? Assim como eu mencionei anteriormente, primeiramente, o Yammer, quando você cria uma comunidade lá, ela gera também um site do 365. Então, começa que a integração vem por aí. Mas, por exemplo, você consegue adicionar aqui uma comunidade no cantinho, ó, do seu menu, uma comunidade específica do Yammer que você tenha no menu do seu Teams, tá? Além de que você pode, numa equipe específica, vir aqui na opção de adicionar guia e você consegue tanto adicionar uma comunidade quanto um tópico em alta, de repente, que você quer acompanhar. Ó. Você vem aqui no plugin de comunidades do Microsoft Yammer, ó, e seleciona se você quer adicionar uma comunidade específica ou se você quer seguir um tópico específico do Yammer aqui dentro do seu Teams, e ele vai ficar ali como uma página, né, como uma guia separada dentro da sua equipe. Beleza? Bom, quais os tipos de arquivos que não podem ser armazenados no SharePoint ou no OneDrive, tá? Pessoal, basicamente todo tipo de arquivo pode ser armazenado. Até como eu brinquei com vocês, ó, tem um arquivo .noa armazenado aqui no SharePoint ou no OneDrive, mas eu imaginei sim que vocês pudessem ter dúvidas em relação a limitações, tanto do Teams quanto do SharePoint, é por isso que eu estou com 2 links bem bacanas, 3 para falar a verdade, né, que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro link que eu estou mandando aqui, né, para o pessoal da organização passar para vocês, ele contém limitações a respeito de tamanho e membros de um site do SharePoint, além de algumas outras limitações e preocupações que vocês podem ter. E os outros 2 links são a respeito de limites do Teams, tá? Seja limites de pessoas num grupo, limite de tamanho de arquivo, limite de limite de equipes e todo esse tipo de coisa. E também eu queria aproveitar, eu sei que não deu para me aprofundar muito nesse assunto, eu estou colocando um terceiro link, né? Estou mandando aí um terceiro link para vocês, que retrata, né, de uma forma bem explicada as principais diferenças que a gente tem entre os tipos de evento que a gente tem no Teams, tá? Afinal, você pode aqui dentro do Teams criar uma reunião comum, você pode criar um webinar e você pode criar um evento ao vivo.
tá? Então, muita gente está acostumada a agendar reunião, ou só participar de reunião. Mas é interessante vocês saberem que o Teams ele possibilita esses dois outros tipos de evento, tá? E que são bem bacanas de se adotar, de repente, por equipes de marketing da organização, né? Ou algum outro departamento que julgue como importante esse recurso. Então, esse terceiro link aqui, ó, que vai aparecer para vocês, ele mostra essas principais diferenças que a gente tem entre esses tipos de evento. O que um permite que o outro não permite, né? E todo esse tipo de coisa. Ó, acabei de mandar aí o terceiro link. E, bom, pessoal, finalizamos aí então nossa palestra, tá? Espero que vocês tenham curtido. Estou deixando aqui, inclusive, as minhas redes sociais para quem quiser me seguir, seja lá no Instagram, seja me adicionar no LinkedIn, ou também se inscrever no meu canal no YouTube. Está meio paradinho, mas eu vou retomar, né? Só escrever lá, Canal do Pacífico, tá bom? Muito obrigado aí, gente. E hoje é segunda-feira, né? Ótima semana aí para todos vocês, gente. Muito obrigado, Débora, e muito obrigado aí à organização. A gente que agradece pela sua presença, Marcelo. Obrigadão mesmo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Então, galera, hoje a gente termina o nosso primeiro dia do evento, né? Do Wiki 365. Então, eu queria convidar vocês para seguir o nosso Instagram, porque vai rolar sorteio na sexta-feira. E fiquem de olho aí nessa semana, tem muito mais. No nosso site também tem toda a programação. E é isso. Muito obrigada a todos os palestrantes que vieram hoje. E até mais.